Você tem uma maquininha de costura doméstica em casa, que é só você começar a costurar e por algum motivo ela já arrebenta a linha, estoura a linha, desenfia e você não sabe o que está acontecendo? Ó, assiste esse vídeo até o final que você vai aprender e entender o que está acontecendo na sua máquina. Olá meus amigos da costura, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, eu sou o Bruno, sou especialista em máquinas de costura e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal, o canal que ajuda você a cuidar da sua máquina de costura em cada ponto. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como identificar o que pode estar acontecendo na sua máquina, que está fazendo ela arrebentar a linha, né? E se você gosta desse tipo de conteúdo, quer aprender dominar suas máquinas, entender melhor como é que ela funciona, já se inscreve aqui nesse canal, tá? Aqui a gente fala sobre máquina de costura, dicas de uso, dicas de manutenção, então é um canal bastante interessante para você seguir se você tem máquina de costura, tá? Deixe o seu like que vai nos ajudar demais, compartilhe esse vídeo, comente aí se você sabia do que eu vou ensinar aqui para você, se o vídeo deu certo para você, ou deixe a sua sugestão de vídeo, quem sabe o seu comentário pode se tornar um vídeo aqui no canal, tá bom? Se você não me segue lá no Instagram, me segue lá, Bruno Máquina de Costura, tem um conteúdo diferenciado lá no Instagram para você. E se você tem vontade de aprender a consertar máquinas de costura, ou para consertar as próprias máquinas, ser independente, economizar dinheiro com a manutenção, ou até mesmo aprender a profissão e ganhar dinheiro aí na sua região, conheça o meu treinamento completo de manutenção de máquinas de costura. O link está na descrição desse vídeo, é só você clicar no link para você conhecer. E todos os links, tá, das minhas redes sociais estão todos aí na descrição do vídeo. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Então vamos lá, pessoal. O que acontece? Máquina de costura, arrebentar a linha, desenfiar a linha, pode ser várias coisas, tá? Não existe algo que eu vou falar para você aqui, ó, vai exatamente nesse lugar que vai resolver. Para você ter ideia, a própria linha faz a máquina de costura arrebentar a linha. Então, o que eu vou fazer nesse vídeo? Eu vou te mostrar um passo a passo de coisas que você precisa verificar na sua máquina e você vai por eliminação, você vai eliminando, vai fazendo cada passo, testando e vendo se deu certo. Se não deu certo, beleza, vai para o próximo passo, até o último passo, tá bom? Provavelmente uma dessas coisas vai resolver o seu problema, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que pode fazer a sua máquina de costura arrebentar a linha é, como eu falei, a própria linha, né? Então a primeira coisa que você precisa fazer é tirar a linha que você está utilizando no momento. No caso, a linha que está passada nessa máquina é essa aqui. O correto a se fazer é você vai lá, tira a linha que está passada na máquina, desenfia ela, tirei a linha aqui, ó, tá aqui em cima. Você vai pegar uma outra linha, a linha mais nova que você tiver. Se você só tiver linha antiga, que você utilizava há muito tempo, você vai comprar uma linha nova e você vai fazer o teste, tá? Por quê? Porque linha velha, linha que às vezes ficou guardada há muito tempo, ela pode ficar mais frágil e rebentar por qualquer motivo. Então a primeira coisa que você vai fazer é isso, você vai trocar a linha e passar a linha novamente. Aproveitando que eu falei em passar a linha, já é a segunda coisa, você precisa conferir a passagem de linha, tá? Ah, Bruno, mas eu já costuro há muito tempo, eu sei como passar a linha da minha máquina. Eu não estou dizendo que você não sabe passar a linha na sua máquina. Eu estou dizendo que às vezes, na correria, pelo problema que está acontecendo na máquina, o estresse você acaba esquecendo de passar a linha em algum local específico. Muita gente acaba esquecendo de passar a linha aqui no estica-fio. Então assim, confere, com calma, tá? Essa análise que eu estou ensinando aqui para vocês precisa ser feita com calma. Se você fazer com pressa, nem faça, porque senão você não vai conseguir identificar aí na sua máquina, tá? Passou a linha, qual é a terceira coisa que você precisa fazer? Trocar a agulha. Mesmo que você esteja utilizando uma agulha nova, não tem problema, você vai trocar a agulha da sua máquina. Essa vai ser as três primeiras coisas que você vai fazer. Isso aqui você já vai fazer de uma vez, que é trocar a linha, conferir a passagem de linha e trocar a agulha, beleza? No mesmo momento que você trocar a agulha, você também já vai conferir se você está usando uma agulha apropriada para o material que você está costurando. Por exemplo, se você for costurar costura grossa, você precisa utilizar uma agulha mais grossa. E se você for costurar costura fina, né, tecido fino, você precisa utilizar agulha mais fina. Então já verifica também se você está usando a numeração correta para o material que você está costurando. Verifica também se você está utilizando a agulha apropriada para o material, tá? Hoje em dia, as agulhas da Singer, por exemplo, elas vêm
mostrando lá no pacotinho, quando você compra a agulha, para o que tipo de costura ela é feita. Se é para costurar malha, se é para costurar tecido, se é para costurar sintético. Então você vai comprar a agulha apropriada para o material que você está costurando, beleza? E você vai fazer o teste. Esse é o primeiro teste que você vai fazer. Continuou arrebentando linha, a gente vai para o próximo passo. Se já parou de arrebentar a linha, você já vai deixar seu like, porque o seu problema era simples, era algum problemazinho na linha, ou na passagem de linha, ou então na agulha, beleza? Agora, se sua máquina continuar arrebentando linha, a gente vai começar a verificar algumas coisas na sua máquina, tá bom? Primeira coisa, tensão. O tensor, que é, no caso dessa máquina, é aqui em cima, ó. Inclusive aqui, ó, ela tá até escrito aqui, ó, tension. Me desculpa aí, gente, a minha pronúncia. Para que serve o tensor? Ele serve para apertar a linha, para tensionar a linha, apertar e afrouxar. Acontece às vezes, tem alguma criancinha em casa, a criança vai lá e, peça legal, mexo aqui. Aperta demais o tensor, isso aqui eu já vi acontecer várias vezes, tá? Você vai observar se o seu tensor está muito apertado, porque quando a linha está muito apertada, ela faz estourar também, arrebentar, desenfiar. Então verifica que está muito apertado. Geralmente as numerações maiores, lá para o final do tensor, são tensões mais fortes. Igual aqui, por exemplo, está no 9, está lá no final do tensor, está muito forte. Ah, Bruno, mas qual que é a numeração certa que tem que ficar o tensor? Eu sempre falo, gente, não existe uma numeração certa, existe uma regulagem certa para o material que você está costurando. Porque a mesma numeração aqui, 5, por exemplo, pode ficar boa para um tecido, mas ficar ruim para o outro. No caso, você precisa verificar se está apertado para aquele tecido que você está costurando. Como você vai saber disso? Se o tecido estiver franzindo, se ele estiver estourando com facilidade, pode ser que o tensor está muito apertado. O que eu recomendo você fazer? Solta mais a linha, coloca lá embaixo e vai apertando aos pouquinhos para ver se melhora, entendeu? Vai fazendo o teste. Se não parar de arrebentar, aí pode ser que seja outras coisas. O que eu vou recomendar você olhar também? Todos os passa-fios, né, da sua máquina. O que é passa-fio, Bruno? Qualquer local que a linha passa na máquina se chama passa-fio. Então o que você vai fazer? Vai colocar a linha na sua máquina, normalmente, e vai passando a linha em todos os locaizinhos que a linha passa. E de acordo com você for enfiando, você vai verificando se a linha está agarrando, se ela está prendendo. Vai fazendo o teste, vai analisando. Se você percebeu que a linha está agarrando em algum lugar, provavelmente aquele passa-fio, aquele local que ela agarrou está com problema. Aí você verifica se precisa trocar, se às vezes você dá uma leve polida, às vezes está um arranhadinho, você dá uma leve polida com uma lixa bem fininha. Você vai verificar se isso aí já vai resolver. Então você precisa analisar isso aí também, tá? Essa análise de passa-fio, ela precisa ser feita com bastante calma, com bastante cuidado, porque se você fizer isso na pressa, você pode deixar passar desapercebido algum passa-fio com problema, tá bom? Isso aqui vale para qualquer máquina, não é só para máquina doméstica não. Se você estiver assistindo esse vídeo e tem um overlock, tem uma galoneira, tem uma industrial, isso aqui vale para sua máquina também. Beleza, você fez isso tudo, você vai testar. Continuou arrebentando linha? Beleza, a gente já eliminou a parte de cima, a possibilidade do problema estar em cima. Então pode ser o problema esteja na parte de baixo. Na parte de baixo seria o quê? Caixa de bobina, a bobina. Então você teria que analisar a caixa de bobina da sua máquina. Se sua máquina for aquelas que sai a caixa de bobina com facilidade, você tira fora, dá uma olhada se ela não está agarrando, se ela não está estragada, alguma coisa. Se for essas que não saem com tanta facilidade, por exemplo, essa caixa de bobina dessa máquina aqui, ó, eu preciso desmontar essa tampa aqui para me ter acesso a ela. Você pode até desmontar, se você souber fazer isso com segurança, tá? Se você não souber fazer isso, não é recomendável que você faça, você pode danificar uma peça se você não souber fazer. Se você souber desmontar, pode até desmontar, dar uma limpeza, não significa que vai resolver, tá? Muita gente pensa assim, Bruno, mas minha máquina está pulando ponto, se eu fizer uma limpeza resolve? Bruno, minha máquina está arrebentando linha, se eu fizer uma limpeza resolve? Não significa que vai resolver, ajuda, pode ajudar, mas não significa que o problema vai ser por esse motivo, tá? Então assim, se você souber abrir a tampa da sua máquina, dar uma limpeza com um pincelzinho, você pode fazer. Pode ser que melhora. Se não melhorar, então o problema vai ser algo um pouco mais complexo. Se não melhorar, pode ser que o problema da sua máquina já seja alguma coisa relacionada à regulagem do ponto, tá? Existe uma regulagem correta entre a lançadeira, que fica aqui dentro da máquina,
No caso de overlock e galoneira é looper, né? Mas no caso de máquinas domésticas, retas, é lançadeira. Existe um tempo certo que ela precisa trabalhar em relação à agulha. Então quando a gente gira a máquina, ó, vou girar a máquina aqui, você observa que a agulha desce lá embaixo e sobe. E nesse tempo existe um tempo correto que a lançadeira trabalha em relação à agulha. Então pode ser que esse tempo esteja desregulado, pode ser que a lançadeira esteja danificada também. E para fazer essa análise, aí você já precisa ter um conhecimento mais profundo na área de manutenção, tá? Então o que eu recomendo você fazer? Se você fez todos os outros testes que eu mostrei para você e sua máquina continuou arrebentando linha, nesse caso agora você só tem duas opções, tá? A primeira opção é realmente levar a sua máquina para um mecânico, porque aí sim ele vai olhar a máquina, vai conseguir olhar as regulagens, se a lançadeira está certa, se ela não está danificada, se ela não está sem ponta, se a ponta não está arranhando, se ela não está pegando na agulha, se ela não está fora do ponto. Então existe várias coisas que pode acontecer, tá? Agora, se você mesmo quiser ter esse conhecimento, no meu treinamento de manutenção de máquina de costura, você vai aprender a analisar a sua máquina, você vai aprender a identificar a raiz do problema, resolver, depois colocar a sua máquina no ponto e fazer ela costurar perfeitamente novamente depois, tá? E é muito interessante você ter esse conhecimento, por quê? Porque você não vai depender mais de outras pessoas. Imagina só, toda vez que sua máquina der qualquer probleminha, você precisar levar em algum lugar e gastar para consertar ela, tá? O conhecimento do curso, ele vai te dar essa liberdade de você mesmo consertar a sua máquina, economizar dinheiro com a manutenção, tempo. Quantas pessoas não tem nem mecânico na cidade, ou às vezes precisam levar a máquina para outra cidade, perde tempo, gasta bastante dinheiro, sem falar que às vezes as encomendas estão tudo atrasadas, a máquina está parada, e o curso ele vai te dar esse conhecimento, tá? Ó, pior coisa que existe é trabalhar com máquina de costura ruim, máquina de costura dando problema, máquina de costura desenfiando toda hora. A gente está com uma promoção bem legal, as vagas estão quase finalizando, mas dependendo de quando você fizer sua inscrição, pode ser que você ainda consiga aproveitar essa promoção, tá? E o vídeo foi esse, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, se inscrevam no canal, não saia desse vídeo sem se inscrever, tá? Vou até dar um tempinho para você conferir se você já é inscrito. Muito obrigado pela sua inscrição. Deixa o seu like que vai nos ajudar demais, tá bom? Não custa nada para você, mas pode ter certeza que ajuda bastante. E até o próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau. Você tem vontade de aprender a consertar máquinas de costura? Já imaginou você resolvendo desde os problemas mais simples até mesmo os problemas mais difíceis em suas máquinas de costura? E não importa se você está começando agora ou se já costura há muito tempo, descubra o método que tem feito várias costureiras e costureiros economizarem dinheiro e não dependerem mais de mecânicos. Faça como vários alunos meus já fizeram, se torne independente hoje mesmo. Conheça agora o melhor e mais completo curso de conserto e manutenção em máquinas de costura da internet. Saiba mais clicando no primeiro link que está aí na descrição.